Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 22 de fevereiro de 2025, sábado, festa da Cátedra de São Pedro Apóstolo. Caríssimos irmãos, a festa de hoje da Cátedra de São Pedro nos coloca diante da missão de mestre e pastor dada por Jesus Cristo ao apóstolo Pedro. Em unidade e em comunhão com toda a nossa igreja, ouçamos a proclamação do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhes disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a cátedra é a sede do bispo que fica na igreja catedral, o lugar de onde ele governa. Celebrar a cátedra de São Pedro, diferentemente de celebrar o seu martírio, é rezar a missão que Jesus confiou ao apóstolo, de ser o chefe, guia e pastor de todo o povo e da igreja. No Evangelho, diante da dificuldade do povo em reconhecer a verdadeira identidade de Jesus, Pedro toma a palavra e faz uma bela profissão de fé. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Sob a fé do chefe dos apóstolos, será alicerçada a igreja, a comunidade dos amigos e discípulos de Jesus. O Senhor confere a Pedro o poder das chaves do reino, de ligar e desligar as coisas na terra e no céu. Na leitura da primeira carta de Pedro, 1 Pedro 5, de 1 a 4, há uma profunda exortação do apóstolo aos presbíteros que, como pastores, devem cuidar do seu rebanho. Sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós, cuidai dele não por coação, mas de coração generoso. Meus irmãos, o Hades, na crença grega, conhecida por quem escreveu o Evangelho, era um lugar apático, sombrio e sem esperança, onde habitavam os espíritos dos mortos. Jesus explica que a igreja, palavra também grega que expressa comunhão e irmandade ao redor dele, é o oposto do Hades. É nela que se cumpre o sonho de Deus nesta terra e na vida eterna. É a mesma linha do Pai Nosso quando pedimos a Deus que a sua vontade seja feita na terra assim como é feita nos céus. Aqui o Mestre revela que Deus também está disposto a ligar e desligar conforme a nossa vontade, mas para isso é preciso que tenhamos em mãos, como Pedro, as chaves do reino dos céus, a prática da fé em Cristo, Filho do Deus vivente. Caríssimos irmãos, somos a igreja de Cristo, pois como batizados vivemos em comunidade e procuramos vivenciar com sinceridade os valores do reino. A comunhão fraterna e a unidade são valores dos que abraçaram a vida em Cristo. A igreja que vivemos tem raízes profundas firmadas pelos apóstolos, dos quais recebemos a herança da fé. Ao recordarmos a cátedra de São Pedro, renovemos nosso compromisso batismal com a igreja, sacramento do reino. Não há dúvida de que Pedro recebeu uma missão especial e única na formação e na continuidade da igreja, a comunidade dos discípulos de Jesus. Ele e seus sucessores devem ser o ponto de encontro, de unidade e de comunhão para todos, testemunhas da fé. É bom lembrar, porém, que cada um dos discípulos de Jesus deve ser sempre fator de unidade, de comunhão, testemunha de uma fé vivida que atraia novos discípulos. Somos igreja, por isso continuadores da mesma fé que recebemos dos apóstolos. Neste ano santo, neste ano jubilar, peregrinos da esperança, nós somos chamados a fazer uma peregrinação até a cidade eterna, a cidade de Roma. E lá está exposta a cátedra de São Pedro, a cadeira na qual São Pedro se sentou. Que nós possamos, aqueles que podem ir a Roma, venerar a cátedra de Pedro, para que nós possamos manifestar a nossa adesão, nosso carinho e a nossa unidade com o Papa Francisco, sucessor de Pedro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, concedei ao Deus onipotente que não sejam abalados por nenhuma perturbação aqueles que edificaste sobre a pedra da apostólica confissão de fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e glorificai o Senhor com a vossa vida, graças a Deus. Pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que a José apacentais qual um rebanho.